E aí, galera, beleza? Bom, vamos estar falando aí agora sobre um julgado referente à NPP, né? Acordo de Não Persecução Penal, visto lá do STJ. Então, um julgado interessante aí. Eu vou estar compartilhando, vou estar lendo aqui para vocês, referente ao que diz o ministro, né, Rogério Schetz, que sempre tem aparecido aí com algumas decisões interessantes. É um tema que, gente, na prática é muito utilizado, né, hoje. É uma justiça negociada, ainda que seja justiça penal, então é possível sim se ter isso, isso já está se solidificando. Eu vou compartilhar a tela, vou abrir o arquivo, vou fazer a leitura de algumas coisas importantes, inclusive fazer mais uma crítica ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que vem aí de uma forma absurda, né, descartando as possibilidades, né, que a doutrina, a jurisprudência e a própria prática vai encaminhando por um caminho, né, para pôr fim aos litígios, e o Tribunal de Justiça do Rio volta e meia criando problema aí. Mas vamos lá, que eu já vou estar mencionando aqui com vocês aqui, tá? Compartilhando aqui. Então vamos lá. A gente tem aqui, na realidade, informações lá do STJ, e aí veio essa informação agora, ó, 12/3/2023, tá? Acordo de não persecução penal, a novidade do pacote anticrime. Então, aqui vem fazendo um relato sobre o que seria o acordo de não persecução penal, né? Enfim, que já está aí desde 2019 com a gente, está sendo muito utilizado, tá? Tem informação aqui, ó, cumprimento de condições de confissão são diferenciais do acordo, não, o acordo da não persecução penal é diferente, né, dos outros institutos despenalizadores, né, como transação penal, suspensão condicional do processo, mas não é isso que eu quero tratar aqui com vocês. O Ministério Público já propôs mais de 21 mil acordos de não persecução penal, tá? Agora, o que eu mais quero chamar a atenção é exatamente isso aqui, ó. Falta de confissão no inquérito não impede a MP de propor acordo de não persecução penal. Então, significa dizer o seguinte, né? O fato de, por exemplo, estar correndo um inquérito policial e não ser, né, não ter ocorrido a confissão, né, do sujeito lá no inquérito policial pela prática do crime, não impede que o MP proponha um acordo já na fase lá é, especial para isso. Bom, o que aconteceu aqui? Ó? Em agosto de 2022, a sexta turma do tribunal entendeu que a falta de confissão do autuado durante o inquérito policial não impede que o MP analise o oferecimento de acordo de não persecução penal. É óbvio, né? E aqui o ministro veio e fez o seguinte, ó. Ao analisar o HC 657-165, o colegiado anulou a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, para variar, né, gente? Que mesmo diante do pedido da defesa, não remeteu os autos ao Procurador-Geral da Justiça, depois que o membro do Ministério Público, em primeira instância, deixou de oferecer o acordo sob argumento de que o acusado não havia confessado o delito na fase de inquérito. Bom, vamos fazer um comentário aqui para variar. O Tribunal de Justiça do Rio sempre chancelando aí algumas ilegalidades processuais, somente realizadas lá pelo Ministério Público. O Ministério Público, por outra vez, também deixa muito a desejar, né, nos casos reais aqui no Rio de Janeiro. Cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito, e parece que a lei, a jurisprudência, a doutrina é esquecida e querem tocar o barco do jeito que acham que tem que tocar. E aí a gente tem aí o STJ, o STF, que tem tentado rechaçar essas histórias. O problema é que gera prejuízo, o processo demora, a angústia das pessoas ficam aí direto batendo na porta, e a gente vai vendo cada vez mais decisões do Tribunal de Justiça do Rio sendo reformadas. Bom, primeiro que o ministro até fez uma colocação certa aqui, ó. O relator do caso, o ministro Rogério Schietti, observou que o acusado estava sem advogado no interrogatório e preferiu ficar em silêncio, sem tomar conhecimento da possibilidade de celebrar o acordo. É óbvio, o sujeito está lá na delegacia, às vezes acuado, sem nenhuma defesa, sem nenhuma informação, sequer informam para ele as possibilidades de um acordo de não persecução penal, né? Quais são as consequências, o que seria isso, enfim, qual a finalidade, e aí o sujeito fica em silêncio. E aí
eles tomaram ou tomam como um posicionamento que o sujeito não tem pretensão nenhuma de fazer acordo. Verdadeiro absurdo, até porque lá na delegacia geralmente não tem um advogado, quando tem já chegou, já foi feito o ato, não se respeita, né, os direitos e garantias individuais. A regra é essa, isso não é uma exceção, isso é uma regra, a gente vê isso no dia a dia acontecendo. E aí o STJ foi chamado, né, para resolver esse problema, e aí reformou, né, mudou essa decisão aí do Tribunal de Justiça do Rio, e provavelmente isso foi em grau de recurso ou em habeas corpus, seja lá o que foi feito pela defesa. A verdade é que a gente vai vendo que as coisas estão muito difíceis, né? E gerando difíceis por parte do Poder Judiciário, difíceis por parte do Ministério Público, acho que podem tudo, as pessoas não têm direito a mais nada e vão levando a vida de qualquer jeito. Bom, o que cabe à sociedade? É buscar seus direitos, as garantias individuais, coletivas, seja lá como for, às cortes superiores. A STJ tem feito um excelente papel, o STF também. Continua lá o ministro. Schietti avaliou que a exigência de confissão na fase policial poderia levar a uma autoincriminação antecipada, apenas com base na esperança de oferecimento do acordo, o qual, segundo o ministro, poderá não ser proposto em razão da falta de requisito subjetivo ou de outro motivo, conforme a avaliação do MP. Verdade, como é que você quer que uma pessoa confesse um crime? Porque uma das condições para se propor é a confissão se propor o acordo de não persecução penal é a confissão do acordo, e depois o Ministério Público vai lá e resolve não propor, porque falta alguns dos requisitos. Aí o sujeito já está com uma confissão lá, sem advogado para estar orientado, sem ninguém ao seu lado. Verdadeiro absurdo, né? Além de, na enorme maioria dos casos, o investigado ser ouvido pela autoridade policial sem a presença da defesa técnica, e aí tanto advogado quanto defensor público, e sem que tenha conhecimento sobre a existência do benefício legal, não há como ele saber. Já naquela oportunidade, se o representante do Ministério Público efetivamente oferecerá a proposta do acordo ao receber o inquérito relatado, disse o magistrado. O cara vai lá, confessa tudo para o delegado, né, e às vezes até para o inspetor, e depois alguém assina aquilo lá, depois encaminha para o MP já tem uma confissão garantida, né? Em que pese o sujeito está sem advogado. Então, me parece que realmente é querer fazer as coisas de qualquer jeito, é condenar, é o direito penal do inimigo, é o direito penal do encarceramento, é o direito penal do desrespeito ao nosso processo penal constitucional, enfim, é tudo que você possa imaginar de ruim acontece nesses casos, e pior, é chancelado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que fica aí mantendo essas decisões, essas barbáries, né, contra a sociedade. Não se admite retroação do acordo de não persecução penal se a denúncia já foi recebida. No julgamento do HC 628647, a sexta turma do STJ estabeleceu por maioria a possibilidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, desde que a denúncia não tenha sido oferecida. Ok? Então, é possível, né, que ocorra, né, a retroatividade para que seja ofertado o acordo de não persecução penal, desde que a denúncia não tenha sido ofertada, né? Não tenha sido recebida. Ofertada até às vezes mas sequer foi recebida. Bom, aí aqui nós temos aqui, né, algumas informações. Efeitos retroativos têm precedente no STJ, no STF. Nós temos o HC 607003. Temos também o HC 191464 da STF. E aí a gente pode observar a ideia de que o Poder Judiciário, às vezes, chancela as coisas equivocadas. Então, muitas pessoas, às vezes, me perguntam, alunos, então perguntam, né, há equívoco, há erro judiciário. Gente, há demais. O que mais tem é erro judiciário. As pessoas estão aí presas, sendo condenadas, enfim, por julgamentos, às vezes, absurdos, né? Mas acontece e a gente tem que trabalhar para corrigir isso aí. Outra informação ainda aqui dentro desse contexto o judiciário não pode determinar que a MP ofereça acordo de não persecução penal. No HC, no recurso de habeas corpus 161251, a quinta turma estabeleceu que a competência exclusiva do MP
possibilidade de oferecimento da acordo de não persecução penal, não cabendo ao Poder Judiciário determinar o órgão acusador que o oferte. Significa dizer o seguinte: o promotor de justiça recebeu o inquérito ou analisou os casos concretos. Se ele entender que não é interesse seu em propor, né, o acordo de não persecução penal e sim oferecer denúncia, não pode o juiz determinar que no caso, ou rejeite a denúncia ou determine que seja retornado ao MP para que venha o oferecimento do acordo de não persecução penal. Não pode, segundo o que a gente acabou de ver aqui pela quinta turma da STJ. Ok? Então a gente vai observando. Tem algumas outras informações aqui, tá? Referente a esse assunto sobre acordo de não persecução penal. Mas, gente, isso aqui, na realidade, já está até um pouco batido no sentido de que as partes, né, da parte da doutrina, né, uma doutrina já garantista, uma doutrina mais dentro de um processo penal constitucional, tem esse entendimento. Né? Gente, não dá para a gente ficar passando um pano aí por cima dessa história, imaginando que o sujeito que está sendo investigado, ou foi preso, ou que está sendo processado, ele possa ter conhecimento, né, de questões técnicas para daí poder tomar uma decisão, e se ele não toma essa decisão, ele é punido, por exemplo, pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal. Por quê? Por ausência da defesa técnica, seja de advogado ou seja por defensor público. Aliás, o Ministério Público deveria ter assim, uma maior hombridade no sentido de quando verificar que o sujeito não estava acompanhado de uma defesa técnica, né, poderia, inclusive, informar o magistrado, se já estiver em momento de ação, ou se não, intimar a parte interessada para que constitua um advogado, para que compareça, para que se manifeste sobre o interesse ou não de realizar um acordo de não persecução penal. E aí eu acho que me parece um respeito à lealdade processual, a um princípio da transparência, né, a um devido comportamento, o devido agir, né, do Estado, seja ele Estado juiz, Estado MP, enfim. Não interessa qual é a nomenclatura que a gente vai ofertar aqui. O problema é que o Ministério Público ele não é só um órgão acusador, ou não deveria ser só. Eles enchem a boca para falar que eles estão aqui para defender o interesse da sociedade, e quando o cidadão está precisando dele também para que o Ministério Público fiscalize seus direitos, é o primeiro a infringir. Como é o exemplo que a gente acabou de ver aí. Então fica aqui essa informação aí para vocês, depois dá uma olhada lá no site do STJ, tem muita informação legal e vale a pena vocês se manterem atualizados aí. Logo eu estou retornando aí para a gente estar falando sobre outros assuntos aí. Grande abraço para vocês.